Aê, mais um The Doctor Show e hoje eu estou muito feliz que eu estou tendo realmente a oportunidade de conhecer esse colega que sabe, João, um dia eu fui no Backcast do Dr. Bactéria, aliás, vou mandar um beijão que ele já veio aqui no The Doctor Show. Um beijo, Bactéria. Legal. E eu estava... Dr. Bacteria. Saindo da minha entrevista, conhecendo então o Dr. Michel Manda, uma ginecologista obstetra, dando um show em saúde feminina. Ele que está dando várias entrevistas, tá, assim, tá mais que nós, viu, João? Tá nas rádios. Então chamou um café. Exatamente. Na verdade, eu trouxe ele para ensinar a gente um pouquinho, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo. Liliane, obrigado, Borzino, tá? Estamos sempre juntos. Tá, é um prazer em conhecer a Liliane, eu conheci. E eu falei pra ela que pena que terminou a entrevista. Quando a entrevista é muito boa, passa muito rápido. Então eu falei pra ela, acabou já a entrevista, lá no Dr. Bactéria, mas foi fantástico. E você que não segue a Liliane, começa a seguir e começa a seguir o Dr. Borzino também, especialista em sexualidade humana. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes e hoje se prepara que nós vamos transitar por todo o universo da ginecologia obstetrícia, mas também a gente quer saber um pouquinho da sua carreira. Vamos começar o seguinte, em que momento da medicina você decidiu fazer a ginecologia? Conta pra nós. O meu tio, ele achou, meu tio já falecido, que eu tinha... eu sempre, quando era criança, gostava de ajudar uns outros, ele me deu um livro chamado Os Séculos dos Cirurgiões, chama Jules Antor. Eu comecei a ler e falei, putz, comecei a me interessar com os cirurgiões. É um livro antigo. E na época que os cirurgiões, eles não usavam anestesia. O cirurgião babia, né? Não necessariamente, até que não, que não tinha modernidade que a medicina, você sabe, vai evoluindo com toda a história, com toda a tecnologia. Não tinha anestesia, eu não lembro exatamente como que eles faziam, faz tanto tempo que eu li o livro, eu era criança. E eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer medicina. E acabei fazendo medicina, só que eu ia fazer ortopedia. Mas aquela história, o que inspira você? Os professores. Eu tinha um professor chamado Valdemar Muniz, já falecido, que ele não dava aula, ele dava um show, tá? A forma como ele explicava, os gestos que ele fazia durante as aulas, a parte prática. Ele pegava um manequim, explicava como é que funciona cada parte da área feminina, tá? Os filmes que ele passava sobre parto, você acaba se apaixonando pelo professor. E você, apaixonando pelo professor, você começa a se interessar pelo assunto também. Ele era um The Doctor Show. Ele era um The Doctor Show. Aí, com o tempo, durante a faculdade, eu comecei a gostar das duas coisas, da parte clínica e da parte cirúrgica. E a ginecologia e a obstetrícia envolvem essas duas. Exatamente. De conversar com o paciente, explicar tudo para o paciente e poder operá-lo também. Toda a área da medicina, mesmo o cirurgião do aparelho digestivo, ele tem a área clínica, que ele tem que sentar com o paciente, como o ortopedista também faz isso, para explicar qual que vai ser o procedimento, por que ele está fazendo isso, tá? E o paciente sente uma confiança naquele momento que está sentado com ele, para realmente ter a condição que ele vai fazer a cirurgia com você. E isso foi uma das coisas que é importante, eu e a Lili, a gente conversa muito sobre isso. Isso foi uma das coisas que me fez sair da ortopedia. Entendi. A falta, porque na época que a gente estava fazendo residência, isso era muito pouco valorizado, né? Você toca o serviço aí, corre lá para esse negócio aí, vai logo, conserta esse osso aí. Quando eu me formei também era assim, mas eu acho que... Você se formou em que ano? Eu formei em 1990, março de 95. Eu entrei na faculdade em 97. Então, eu já tinha se formado, eu nem tinha entrado. Então, os tempos eles vão realmente mudando. E a gente sabe que a medicina, né, já não se fazem mais médicos como antigamente. E isso a gente vê claramente hoje, principalmente com cada vez mais a tecnologia entrando na medicina, quando eram as coisas menos tecnológicas, onde existia realmente o exame clínico, não tinha tantos recursos. Hoje, por exemplo, meu pai, ele dá aula de semiologia. Eu lembro que a gente ficava 2 anos estudando semiologias, manobras, e hoje basicamente você faz um exame clínico de 5 minutos e pede muitos exames complementares. Eu acho que está se perdendo um pouco dessa questão do exame humana, por uma questão também de tempo. Hoje todo mundo valoriza muito o tempo. E também pela acurácia dos diagnósticos, né? Na psiquiatria, a gente ainda vive muito
a dificuldade do paciente aceitar alguma medicação. Então, de repente, a minha conduta ela seria uma conduta que envolveria 2 tipos de fármacos, mas para aquele paciente específico que já traz esse negativismo sobre o uso de um fármaco, de repente eu preciso obedecer ao critério de ele temer sobre isso e entrar às vezes com observar. Né? Eu iria às vezes usar um que teria a tarja preta, mas ele iria olhar depois e falar, ele me passou tarja preta, eu já mudo de conduta, porque na hora que ele for comprar já não é, ele já vai ficar tranquilo. Então, na psiquiatria, a gente tem essas modificações de conduta, claro, sempre prevalecendo o que é melhor para o paciente, mas a gente considera muito o quanto que ele vai depois ler a bula. Mas nas áreas cirúrgicas não adianta, a decisão realmente é do médico. 2 situações. Aquela paciente que chega, que acontece de vez em quando, uma lista de exames que ela quer que peça. Não é assim. Não é assim. Tá? Não, veja bem, olha, eu vou pedir exames de acordo com aquilo que você está apresentando, o que você está sentindo, de acordo com a sua faixa etária. Vem exame de sangue, depende do exame de sangue, quem vai pedir é o clínico. Eu explico isso para ela. Porque se tiver alteração, por exemplo, ureia creatinina, exames de função renal. Por favor, veja bem, é mais fácil passar num clínico. Se tiver alterado, ele que vai tratar. E não sou eu. Seria a mesma coisa que você pedir para um clínico exame de mamografia, de Papa Nicolau. E o que você falou, Liliane, ele vai acreditar em você, dependendo do medicamento que você passar, porque a gente aprendeu isso na faculdade, que existe a famosa relação honesta, ética e educada, relação médico-paciente. Você passa segurança, você passa confiabilidade para ele e ele vai acreditar em você, ele vai seguir a tua conduta. É isso que a gente chama de psicoeducação, que é que a gente faz muito da área, como eu faço a parte psicoterápica também, que é sentar do lado do paciente, sentir a mesma dor que ele sente, tá ali, não tá num patamar mais elevado que ele, nem menos elevado, mas trazer para ele qual que é a realidade, o que está acontecendo, e como é que a gente atua e por que a gente está falando aquilo para ele. Você falou uma coisa muito importante. Um professor meu falava, quando você vai tomar uma conduta, pense se você fosse o paciente. Isso, a empatia, né? Se colocar no lugar no lugar do paciente. Se você tivesse no lugar, o que você sentiria, como é que você acharia que teria que ser feito? Você tá lá. É por isso que não funciona aquele negócio, aquela velha história. A gente diz que toda a conduta, né, é regida muito mais por alguma coisa visceral, algo não consciente do que consciente. Nós somos muito mais algo instintivo, visceral do que consciente. A gente consegue perceber o que sente e muitas vezes distorcer isso. Isso está acontecendo com o paciente. Então ele chega a uma percepção a dele sobre a coisa. Exatamente. Tem a nossa percepção sobre aquilo. Está mais próxima da realidade verdadeira. Por isso que ele está procurando a gente. Então a gente tem que trazer ele para mais próximo dessa realidade verdadeira, porque é aquela velha história. 3 pessoas conversando podem ter 3 realidades. E a gente tem que ajudar a chegar exatamente nessa verdadeira, que seria se colocar no lugar do outro. É muito importante para entender como que o leigo pensa, como que ele não é um leigo. Ele é um indivíduo procurando ajuda, sim, e interpretando segundo as crenças dele. Ele quer resolver, né? Você vai comparar, quando ele vai comprar um produto, por que ele está comprando aquele produto? Que ele quer resolver o problema da dor dele. Da dor. Dor você fala no sentido que está faltando alguma coisa para ele precisa complementar. Quando você vai ao médico, ao profissional de saúde, é a mesma coisa. Tá? Você está indo lá porque você quer resolver a sua dor, tanto física como emocional e principalmente psicológica, acredito eu. Agora eu vou jogar um momento, doutor. Lá vai. O negócio é o seguinte, essa coisa de colocar no lugar do paciente. Vamos lá. Basicamente, os meus médicos ginecologistas por quem eu já passei, porque eu tive minha primeira filha, eu tive em Minas, depois eu vim pra cá, tive um que era num bairro, mudei de bairro. A gente sempre vai tentando ajustar de acordo com o que é mais fácil, né? 3 gestações, eu imaginava, todo mês indo fazer o pré-natal, depois vai virar semanalmente. Eu sempre pensava, além do médico ser bom, que estivesse próximo da minha logística. Aí eu vou me colocar na posição dela. Eu acredito que todas as mulheres pensam assim também. Precisa que ter um médico próximo, tá, que vá atendê-la quando ela precisar. Porque uma coisa é o ginecologista da vida, que tem que ser bom, e você atravessa o Atlântico para ir consultar uma consulta normal.
Mas num pré-natal, a gente tem que estar com alguém ali bem juntinho, porque qualquer perrengue ali, dor estranha, aconteceu algo novo, a gente tem a quem recorrer rápido. E aí é o seguinte, então eu já tive ginecologistas obstetras mulheres, já tive homens, e para mim o critério, independente de ser homem ou de ser mulher, era a capacidade, era a proximidade, era a empatia. E eu vejo muitas mulheres que falam assim, você tem uma ginecologista para indicar? E às vezes eu falo, tem que ser mulher, porque eu conheço também, não, tem que ser mulher. Mas por quê? Eu tenho essa questão ainda de mulheres que deixam de ir, por várias coisas. Primeiro, porque é homem, eu tenho vergonha. Segundo, porque como é que ele vai me entender? Como é que ele vai entender o que eu sinto se ele é homem? Como é que ele vai saber o que é uma menopausa, o que é sentir dor na relação? Então, eu joguei essa bombinha aí para você trazer aqui pra gente. Na maior parte das mulheres que vão, hoje preferem passar com o ginecologista, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver contra as mulheres. Você tá falando de estatística, né? Estatisticamente falando comigo. É que naturalmente a sua estatística já são mulheres que já estão indo no ginecologista homem. E elas se sentem, como eu falei, você passando confiança para realmente não importa o sexo, você passando confiança, tá? Falando a linguagem delas, se colocando na posição delas, tá? Elas vão querer passar do começo até o final, não pensando num pré-natal, e vão recomendar outras pessoas para você também. Eu na vida... Elas vão fazer a famosa propaganda boca a boca, vão fazer o marketing, vão acreditar em você, vão ter segurança para que você faça o parto delas, para que você siga o pré-natal desde o começo até o final. Na minha vida, então eu vou falar da minha estatística, eu tive 2 ginecologistas mulheres e 4 ginecobstetras homens. Então, naturalmente, eu faria parte de uma estatística saindo desse âmbito do viés de estar no consultório como gineco homem recebendo mulheres. Mas é só para dar uma pimentinha aqui na nossa conversa. Vamos falar um pouquinho agora, entrando um pouco no assunto de hormônios. Hoje está uma polêmica, né, relacionada a tanto a reposição por implante, reposição em gel transdérmico, hormônios isomoleculares ou bioidênticos e hormônios sintéticos. O que você tem a dizer sobre? Eu tenho relação à parte de reposição hormonal na menopausa, isso eu posso falar. Com certeza. Tá, quando é que é indicada essa reposição hormonal? Aí vamos entrar na parte técnica. Você vai em congresso, eu tive até recentemente uma reunião no laboratório, e realmente, quando é que você vai fazer reposição hormonal pensando em mulher menopausada? Quando tiver queixa, isso aí praticamente, aquela velha frase da medicina, a clínica, Borzino, é soberana. Tá? Você vai valorizar o quê? O quadro clínico. 3 sintomas são relacionados à menopausa. 3. Devido a que acontece na menopausa, a mulher deixa de produzir hormônio estrógeno, devido à falta do hormônio estrógeno, ela começa a ter calor, esfogachos, pode estar o maior frio do mundo, 3 horas da manhã, começa com aquele calor, que mexe com o sistema termorregulador do corpo. A vagina começa a ficar seca, fica atrófica. Muita mulher, quando vai ter relação nesse momento, tem muita dor à relação. E devido à falta de hormônio, começa a faltar cálcio no osso, e faltando cálcio das 2 ou 1, ou a paciente ainda está com a mesma massa óssea, quer dizer, não perdeu osso, ou já tem um pequeno desgaste de massa óssea. Uma boa parte das mulheres tem, que é a osteopenia, que você vê pelo chamado desvio padrão no exame de densitometria óssea, a chamada osteoporose, e o próximo passo é a fratura de osso. Tem a osteoporose, didaticamente, você pode dividir em 3 fases, a leve, moderada e acentuada ou severa. O que é severa? Já perdeu muita massa óssea, o próximo passo é cair. Muita mulher numa menopausa extremamente severa cai. E não é que ela cai e fratura depois, ela fratura primeiro e cai depois. Isso é fratura patológica. Exatamente. Nesse caso, tem que caminhar. Você faz ortopedia ainda, não faz? Nada. Caminhar para o colega ortopedista, né? Deixa de lá. Então, nesse caso, tá indicado reposição hormonal, caso ela tenha queixa. E usando ainda a parte técnica, existem 2 tipos de reposição hormonal na mulher menopausada. Aquelas que têm útero e aquelas que não têm útero. Por quê? É importante falar isso para quem está nos prestigiando agora. Vamos lá. Na mulher que tem útero, ela tem um tecido interno que é o endométrio. Se você não tomar cuidado, se entrar com estrógeno, entre aspas, puro, você pode hiperplasiar, aumentar esse tecido interno do útero, que é endométrio, levar a uma situação chamada de hiperplasia endometrial, que é uma situação benigna, se não tomar cuidado, vira um câncer. Então, além do estrógeno, você tem que entrar com progesterona, você vai... na indústria farmacêutica tem várias formulações de estrógeno e progesterona. Você pode entrar. A função da progesterona, a gente fala que é proteger o endométrio, evitar que ele cresça. Aquela mulher que foi esterectomizada
por vários motivos, normalmente o principal é o mioma uterino, devido ao tamanho dele, que provocou muito sangramento, muita cólica, você entra com estrógeno. Posso explicar o que é o endométrio? Eu gosto de explicar o que é o endométrio. Por favor. Posso? Eu aprendi na escola. O que é a menstruação? É o pranto do útero. Aí ficou poético. É o choro do útero. Nossa, o choro ficou bonito, né? Sabe o que ele fala? São as lágrimas do crocodilo. Mas assim, Não é conhecido poeticamente assim. mas eu gosto de explicar que é uma coisa que eu lembro da faculdade, do professor explicando o que era o endométrio, o útero e o endométrio. Ele falava que o útero era o mamão. E o endométrio era aquela parte que a gente come do mamão, que é a carne do mamão, né? Que sai em toda a menstruação. Saía. Seria o ninho do bebê, que é por isso que é o pranto. Sai aquela parte do meio que você tira junto com as sementinhas. Né? A parte A parte do meio. Então, mas não, aquela. Então, junto tá. Eu acho que a polpa do mamão é o miométrio, né? E aí a parte das sementes é o É endométrio. endométrio. é a parte interna. Então, já desenvolvemos mais a ideia sobre aquela parte que se troca todo mês, né? Que cai e troca todo mês, seria exatamente Seria o choro. Menstruação, o que é? É o choro do útero. choro. Adorei, né? Choro do útero. Muitas têm uma TPM onde elas ficam chorosas, né? Exato. Tem a ver com a alteração hormonal, né? Cada caso é um caso, né? Tem mulher que realmente tem todos aqueles sintomas, pode ser 15 dias, 10 dias, 8 dias, 5 dias, 2 dias, ou no dia que ela vai menstruar. Tem mulher que nunca vai ter, né? E como é que você trata isso? Quadro clínico. Hoje em dia, você pode usar a terapia da ausência de inibição da menstruação. Aquela pergunta, doutor, faz mal ficar sem menstruar? Ou é a opção ou uma indicação. Tem mulher que não gosta de menstruar. Eu penso na seguinte situação, Liliane. Aquela paciente que casou agora e vai ter relação sexual com seu marido aonde? Na lua de mel. Mas sabe que vai menstruar, você tem que cortar a menstruação. Com certeza. Não tem jeito. Seria um método onde você indica essa. Então, qual que é o método? Você usa, para você fazer isso, você tem que usar métodos anticoncepcionais. Quem faz isso são métodos anticoncepcionais, tem vários no mercado. Normalmente são a base de progesterona, alguns têm estrógeno e progesterona juntos. Qual que é o melhor anticoncepcional? O melhor método anticoncepcional é aquele que a paciente escolhe. Aí que tá, aí sim, ela tem direito de escolher. Qual que é a função do médico? Oferecer o que tem no mercado. Botar o cardápio. Exatamente isso. Eu vou jogar outra pimenta aqui. Lá vai. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. O que você acha daquele livro do Dr. Elcimar Coutinho, né? Menstruação, a sangria inútil. Inútil. Ele provou que realmente, no livro, eu não li o livro, mas não foi aqui, que ele provou que a menstruação não serve. Eu sou da seguinte opinião: se a paciente tem o direito de não menstruar, tá, e não faz mal para ela, tá, e por que não? Tá? É o que ele diz no livro. Que a mulher não foi feita para menstruar. A mulher foi feita para estar ou grávida ou amamentando. Então, como é que funcionava antigamente? Todo mundo já sabe, eu já ouvi falar de histórias de antigamente, que tinha filho 10, 12 filhos. E já vamos entrar em outro assunto daqui a pouco. Ela passava a vida dela. Já começava a maternidade jovem, e aí, de repente, ela começava a amamentar, também não menstruava. Quando essa criança tinha lá para 1,5, 2 anos, ela começava novamente a menstruar e logo depois vinha outro filho. Ela ficava um tempo grávida. E isso ela passava a vida reprodutiva nesse movimento de estar amamentando ou com ciclos menstruais. Porque o que acontece com a mulher moderna? Ela deixou a maternidade para mais tarde, porque ela está priorizando a carreira. Então ela passa muito tempo da vida menstruando, levando muitas vezes a anemia por conta de excesso de sangramento. A mulher já tem essa predisposição. E também essa exposição muito contínua de estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona seria do livro Sangria Inútil, é o que dá tantos problemas que hoje a gente vê, como os miomas, Endometriose, entrar nesse assunto é isso. Aquela história, a vida mudou. A vida mudou, os hábitos mudaram. Tá? A mulher está hoje em dia ou por necessidade ou por vontade, aquilo que eu falo, graças a Deus, as mulheres atingiram os mesmos direitos que nós tínhamos antigamente. Tá? Não sei se é em todas as situações, mas hoje em dia elas são gerentes, são diretoras, são presidentes de empresa. Sim, elas estão. Exatamente, são empresas. O que elas estão fazendo? Estão adiando a maternidade, como você falou bem.
Isso tem a ver com o aspecto histórico da chamada doença do mal do século, começou no século passado e continua nesse século, que é a endometriose. Tá? Realmente, a endometriose tem a ver com esse aspecto histórico. Está se mencionando cada vez mais. Tudo tem o bônus, tem o ônus. E o que elas pagam, entre aspas, um prêmio. Por isso, adiando a maternidade, tá? Elas realmente podem ter uma gravidez de alto risco. E pagam também um preço por isso, porque hoje em dia elas estão recorrendo muito às clínicas de fertilidade com grandes investimentos, que até então não seria o maior problema. Muitas vezes eu atendo muitas pacientes que vêm depois de uma tentativa, 3, 4 tentativas, chegam com aquele aspecto físico de ter sido exposta a uma quantidade grande de hormônios, ganho de peso, insucesso na maternidade, depressão. Eu recebo muito esse perfil de paciente e sabe o que é interessante? Já aconteceu 2 vezes aqui. A gente começa a tratar a pessoa, fala, ótimo, não deu certo, vamos cuidar de você. Então a pessoa começa a focar nela, em exercitar, em regular a alimentação e até esquecer naturalmente engravida. Eu tive 2 casos que aconteceram isso. Nas clínicas de infertilidade, Liliane Borzino, tem a psicologia, tem os psicólogos que tratam de infertilidade. Porque eles vão com aquela ideia, que nem todo mundo, se não deu certo naturalmente, não é todo mundo, que com certeza absoluta vai dar certo na parte de reprodução assistida. Aí que, mais uma vez, entra a relação médico-paciente. Primeira consulta, tá, de uma consulta de fertilidade. Caso não dê certo, o que vocês pretendem fazer? Bom, excelente. Você também trabalha com infertilidade? Eu fiz um curso, mas não. É que realmente, para você fazer fertilidade, você tem que ter toda uma estrutura, ainda mais aqui nesse país. Na primeira consulta eu falo isso, mas encaminho para um colega. Mas esse amparo é muito legal, porque já dá exatamente essa ideia de qual que é o plano B, né? Porque qual que é o plano? Deus não é fácil. Exatamente. Se não der certo, pode não dar certo, porque são várias tentativas. Isso vai ter um custo financeiro, um custo psicológico e um custo emocional. Aí entra vocês dois novamente. E é muito comum. Isso que a Nini estava falando também, e eu vejo direto, e ela vê direto também, a gente comenta também aqui, essa coisa do fez tratamento para infertilidade, chegou, sei lá, até comprar óvulo, chegou até Fora do país. Foi para fora do país, fez de tudo, não sei o quê. Vamos supor, conseguiu ter. Como a maioria das vezes consegue de alguma maneira ter. Relaxa, Vem o segundo. engravida. Muito. Você é direto. Ou seja, esse fator de ser eixo neuroendócrino que bloqueia a menstruação, porque os estressores bloqueiam a menstruação, o ciclo ovulatório, né? Então, ou seja, pode ser estressor físico, pode ser estressor psíquico. Sim, né? sim. O estressor psíquico, as jogadores de basquete, de vôlei, costumam parar para engravidar, né? Porque o estressor físico está dizendo para o corpo, não engravide, né? Assim, Também com o percentual muito baixo de gordura que as atletas têm, isso. cria ciclos anovulatórios. Exatamente. É a tríade da mulher atleta, que é muito comum, tem ausência, amenorreia, né? Temos um médico do esporte que presente, que vai ser o nosso plano. Amenorreia, Tríade da mulher atleta, doutor. lugar de depressão. Anorexia. Sim. Anorexia, experimentar depressão E a amenorreia. e amenorreia. São muito frequentes. E aí, Obrigado. E aí, de repente, ela precisa parar, ter um ganho de um pouquinho de gordura. Lembrando que muitas vezes não é nem uma anorexia nervosa desse transtorno. É muitas vezes até pelo conta do gasto calórico, que ela não consegue alimentar a quantidade necessária. Então ela passa por tem um estado de subnutrição, onde é impossível gerar a vida, digamos assim, né? Assim entende. E por isso tem ciclo anovulatório. Então essas mulheres atletas, elas precisam parar, recuperar o eixo para engravidar. Agora eu vou fazer uma consulta. Posso? Pode, lógico que pode. Eu fui convidado aqui, escuta. Né? É assim, né? Todo tem uma troca, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito agraciada pela vida, eu sou mãe de 3 meninas, uma já mulher, com 21 anos, estudante do 4º ano de medicina, que quer se especializar em cirurgia plástica. A gente já fez uma conta bem bonita, onde ela vai fazer a residência de cirurgia geral, a residência da cirurgia plástica, especialização fora do país, onde ela pretende fazer uma série de coisas. Portanto,
esta maternidade, teoricamente, vai ser adiada para depois dos 30 anos. Pergunta, você acha que até os 25, que seria o auge, digamos assim, dos hormônios do corpo humano, é o momento ideal para o congelamento de óvulos? Até um pouco mais do que isso. Vou dar um dado para vocês. Tem vários níveis científicos. O último deles, tá, além daquele estudo controlado com placebo, é a experiência do médico. O que eu percebo? Tá? Mas antes de ela pensar nisso, com 30 anos, com 25 anos, ela é muito jovem. Muito jovem. Da minha opinião, lógico, tudo pode ter um slogan de uma famosa emissora de rádio que tantos minutos tudo pode mudar. Daqui a... quando ela se formar, também pode mudar a cabeça dela. Com 25, com 30 anos, ela é muito jovem. Eu acho que ela, na minha opinião, não tem nem que pensar em congelar os ovos. Tá? Na minha experiência, tá? Veja bem, o que está no livro nem sempre está... O que está na teoria nem sempre está na prática. Você percebe. O que acontece? No livro, gestação de risco, acima dos 35 anos. Na prática, e você conversa com os colegas, acima dos 40 anos. Acima dos 40 anos, vou dar um dado para vocês estatístico. O que está na teoria, isso está na prática, na minha experiência. A mulher tem 50% de chance de engravidar, mas 50% de chance de abortar. Com 45 anos, de 100 mulheres que engravidam naturalmente, 3 conseguem levar a gravidez até o final. Então, acima dos 40 anos, na minha experiência, realmente é uma gravidez de alto. Você tem 2 filhos. 2 filhos, um casal. Que idades? A menina vai fazer 20 e o menino tem 23, vai fazer 24 no final do ano. Já estão, então, na faculdade. Um já é formado. Formado em quê? Formado em administração. E a outra que está estudando? Arquitetura. Arquitetura. Ninguém quis... Não quis, eu nunca quis e eu nunca influenciei. Os 2 fizeram um teste vocacional, tá? E eu falei para eles, vocês façam aquilo que vocês quiserem, desde que vocês sejam felizes, tá? E realmente se dediquem, se ajudem e ajudem as pessoas que realmente tiverem a ver com os seus setores. Isso eu falei para eles. Nunca influenciei em nada para ser. Por que nós nascemos? Qual que é o nosso dever? Ser feliz. Nós temos obrigação, te nasceu com a obrigação de ser feliz. Concordo. Tá? Para você ser feliz, tem que ser feliz nas várias áreas da vida, inclusive na profissão. E pasme, tem pessoas que têm a culpa de ser feliz. Não conseguem ser feliz porque sentem culpa. Isso é 80% do que eu vejo. O que a gente vê Casos de depressão. são as pessoas muito infelizes porque a felicidade está padronizada. Então existe um padrão de ser feliz que não é individualizado. Para mim ser feliz, eu tenho que ter o melhor carro do mundo, naquela casa com piscina de borda infinita, aquele sofá enorme. Aquele corpo fantástico. Exatamente. Quer dizer, Teve 15 aquele quilos. padrão. Fantástico. Usa filtro, tanto que tem países tem alguns países que não estão proibindo o uso de filtro, mas é obrigatório avisar que filtro está usando na foto, na rede social, para o indivíduo saber que aquela realidade que ele está vendo não é fake. É fake. Não é a realidade verdadeira. A pessoa não é daquele jeito. Então aparece o nome do filtro embaixo. Que está sendo usado o filtro e o nome do filtro. Isso mesmo. Né? Porque a pessoa tá quebrar isso. E inclusive hoje está se falando que essa coisa da rede social, essa coisa do padrão, já está entrando na área psiquiátrica para parte do vício. A pessoa tem abstinência de entrar na internet e olhar, ver quantas curtidas, o que aconteceu, como é que falta de qualquer substância ou bebida, né, ou droga. Assim. Da mesma forma, nascemos para buscar a felicidade. Sim. Mas é um conceito, obviamente, individual para cada um. Tá? E não, infelizmente, quer dizer, como eu falei, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A tecnologia trouxe um lado fantástico, né? Para que a gente possa fazer algumas coisas mais rápidas, tá? Mas do outro lado tem muita influência negativa. Essa rapidez não permite que as pessoas estejam no agora. Exatamente. Elas estão no futuro ou elas estão no passado. E elas valorizam mais o ter do que ser. É isso. Né? É que tá, infelizmente. Você sabe que hoje é um dia muito especial, porque a gente está inaugurando um novo quadro aqui do The Dr. Show. O quadro é o Jaleco Confidencial.
E aí nós vamos começar as perguntinhas do Jaleco Confidencial. Então, se você achou até agora que essas pimentinhas que eu soltei, elas eram bem apimentadas, elas eram só pimentinhas, porque agora vem os pimentões. Deixa eu me preparar. Qual é a sua opinião sobre pílula do dia seguinte? O pílula seguinte só serve para aquelas situações de emergência. Tipo de emergência. Quais são as situações de emergência? Esquecimento do anticoncepcional, na grande maioria oral, por mais de 24 horas. Infelizmente, nesse país, aquelas mulheres que ainda sofrem estupro, forem estupradas, você tem que se proteger. Você fez um ultrassom, viu que o dispositivo intrauterino está fora do local, ou rompeu o preservativo. Ela não, preste atenção, não pode ser usada como rotina. Não tem nenhum estudo que fala a respeito disso. Respondi bem? Excelente. Excelente, ou seja, é de emergência. Exatamente. Falha de outro método. Exatamente. E alguns adolescentes, pessoas um pouco mais jovens, usam ainda como método natural, o método de frequência habitual. Agora vamos à pergunta, Mimimi. Como é que tá essa história de cuidar da mulher hoje? Porque você tem que botar, examinar, trazer ao mundo o conceito, o filho, etc e tal. Como é que tá hoje com a nova mulher hoje que vê tudo como agressivo, que vai com violência, mistério? Como é que tá essa história hoje? Com o advento do que vem acontecendo, você tem que expressar uma primeira consulta. Tem todo estudo baseado, eu estudei assim, vou fazer desse jeito conforme, por exemplo, fazer episiotomia, que dependendo do caso, é considerada violência obstétrica. Vou fazer episiotomia se precisar, porque se verificar que ainda mais numa primeira gravidez, vamos pensar numa situação lógica, que é o canal do quarto não está totalmente formado. Se o neném forçar muito, entre aspas, vai rasgar o períneo, ela vai sangrar bastante, você vai ter que fazer episiotomia. A doutora não quer. Então, o que eu vou falar? Procure um outro médico de uma forma educada, tá? De uma forma lúcida, de uma forma honesta, porque se precisar eu vou fazer. Então você não concorda com a questão do termo violência? Não só eu, os grandes professores. Eu assisti a palestra de um grande professor de uma escola e é fantástico. Eu abomino esse termo violência obstétrica. Claro, concordamos. Tá? Nós somos médicos, tá? Desculpa o termo, falar que sugere que o médico é violento, vocês não são ginecologistas, são obstétricos. Falar que o médico é violento obstetricamente falando é uma coisa que, sabe, deprime a gente de uma forma, tá? Que você... É que eu acho que não é tão generalizado. Eu acho que tiveram alguns casos. Teve um caso famoso por conta de uma digital influencer que gravou um parto. Parece que esse ginecologista obstetra que atendeu falava alguns palavrões, né? Não sei se você lembra dessa reportagem. Então, de repente, a violência não era obstétrica. Era num momento de obstetrícia, mas era uma violência verbal. Que poderia ser por qualquer outro profissional. Foi falta de educação, foi agressividade, foi qualquer outra coisa num contexto obstétrico. Aí vem aquela situação de que, de repente, esse era o coloquial dele, do como ele já era, que era o normal dele ser assim. Não, mas isso era o normal dele. Pois é, mas de repente a gente tem que começar a repensar sobre o que é o normal. Porque não existe o normal, o que é pra mim. Eu tenho que entender o universo de cada paciente e me adaptar a ele. O normal é aquela situação que você está vivendo. Obviamente respeitando ambos os lados. Eu vou contar uma situação para vocês. Quando chega a mãe com a adolescente. Interessante. E ela pergunta, doutor, como é que eu vou fazer para orientar minha filha quando for ter relação sexual, será que já não teve? Primeiro, tem que ter uma relação direta com a sua filha. Segundo, tá? Aí eu entro, aquela história, tem que me colocar na posição da mãe. Eu sou pai. Eu falo diretamente para adolescente, na frente da mãe, tá? Eu tenho certeza absoluta que você agora não quer engravidar. Agora pode acontecer. Na minha cara, no consultório. E você nunca quer pegar doença sexualmente transmissível. Quem tem que se proteger é você. A mãe agradece. Então isso passa uma segurança, tá? Que realmente ela sai da consulta agradecida, tanto a mãe
quanto a filha. Então, essa acredito que seja uma função de passar uma confiança, porque quem vai marcar a consulta não é a filha, é a mãe. Porque ela fica preocupada, tá? Que relação, como é que vai ser se acontecer alguma coisa dentro da minha casa, minha filha até engravidar, como é que nós vamos fazer? Eu assisti uma entrevista do falecido, vocês devem ter conhecido, o famoso Flávio Gicovati. Sim. O cara é fantástico. E ele falou, você tem que ter as duas posições de acordo com a situação. A situação antes de acontecer, a situação depois que acontece. Antes de acontecer é você orientar, quando for ter relação, depois que acontece, os pais têm que acolher, não tem jeito, tá? É o filho, não tem jeito, tem que acolher, não tem, sabe, tem que dar um acolhimento, senão o filho vai sair de casa, vai procurar um outro ambiente que vai destruir totalmente a família. E a pergunta que não quer calar. Ah. És contra ou favor do aborto? Então, hoje é uma polêmica. É uma polêmica, né? Aí eu fiz, veja bem, eu tenho que falar, aí eu vou ter que falar do ponto de vista pessoal e do ponto de vista médico. Lógico. É para isso que estamos aqui. Do ponto de vista pessoal, aquela mulher que não está, por algum motivo, tá? Ela engravidou, ela sabe que naquele momento ela não vai poder ter esse filho. O que eu tenho que fazer? Me posicionar no corpo dela. Tá? Se eu tivesse engravidado, não tivesse condição de ser de jeito nenhum, por vários motivos, não tenho uma estrutura familiar formada, estou sim em condições de tentar esse filho, eu vou realmente prejudicar a formação futura desse filho. Provavelmente eu não teria isso. Do ponto de vista médico, eu tenho que seguir a lei. O aborto só é permitido naquelas condições. Tá? Quais são as condições? Risco de morte para a mãe, situações de estupro e feto usado em sangue. Alguma coisa que você gostaria de complementar nessa entrevista? Tá, eu queria agradecer e obrigado pelo livro, tá? Pelo que você me ofereceu, 7 semanas para emagrecer. Eu vou ler, eu vou realmente pôr em prática algumas coisas que eu preciso fazer, pode ter certeza disso. Fico muito feliz. Tá? Mais interessante, porque ele é bom em prática. Eu vou dizer, tudo que você aprende na vida você tem que pôr em prática, senão a vida realmente não tem valor. As mulheres que estão nos prestigiando agora, do ponto de vista médico, realmente a medicina é muito mais preventiva do que curativa. Agora dá um recado médico, tá? Faça os seus exames de rotina, procure o seu médico de confiança pelo menos uma vez por ano, tá? Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. É isso aí. É isso aí. Tá, muito obrigado, Liliane, obrigado, Porcino, tá? E agradeço o convite, tá? E Quero que você deixe, para quem ainda não segue o Dr. Michel Mandelmann, qual que é o seu Instagram? é michel.mandelmann.ginecologista. Estou em outras redes sociais também. Quais outras? Eu tô no TikTok, não faço dancinha, nada contra que faz dancinha, pelo amor de Deus. Não, não, isso é possível. Não. Nós vamos ter que trazer ele de possível. Eu não Os tenho. gineco-obstetras que fazem dancinha no cirúrgico com a gestante. Isso eu não sei fazer. Na verdade, acho que eu não tenho competência para isso, né? Fazendo uma. Eu não tenho competência. É michel.mandelmann somente. Tá? Estou no Facebook, como me chamando, tem o canal no YouTube. Entrando no seu Instagram, tem todas as outras redes? Não, entrando no Instagram, no YouTube eu coloquei algumas redes que eu participo. Dr. João Borzino, @BR Borzino, Com- o Insta, com Z. com Z, e eles naviam Borzino, não é boizinho. E nem Vinho. bonzinho, porque de bonzinho ele não tem nada. Não tem nada. Não me pareceu não, mas tudo bem. Não, sanguinário. O meu Instagram, entrando, já tem todas as minhas redes sociais. Então, se você também é um The Doctor Show que assista a gente, é muito importante no seu Instagram ter todas as outras redes sociais. @doutora, por extenso, Liliane, tudo junto. O The Doctor Show, @The Doctor Show Oficial. Segue o Instagram e também no nosso podcast lá no YouTube. Se inscreva para receber o sininho e também todas as entrevistas aí de primeira. Mande sugestões aí pra gente. E até a próxima. Um grande beijo aí para todos. Um grande abraço. Tchau. Grande abraço.